A paz de Cristo, o amor de Maria, amado irmão aqui do Presta Atenção. Hoje, sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, dia da apresentação do Senhor, a apresentação de Jesus no templo. Vamos rezar hoje esse tema tão lindo. Sexta-feira, dia que nós adoramos Jesus na cruz. E aqui sobre a bênção de Jesus Eucarístico, contemplamos essa graça. Sim, é uma graça, a cruz de Cristo, porque foi pelo seu sim, pela sua morte e ressurreição que nós temos o céu, pagos os nossos pecados. É por isso que a gente não pode mais pecar, gente, para não machucar ainda mais Jesus, que é tão flagelado ainda pelas nossas culpas, pelos nossos pecados. Rezemos pelo sinal da Santa Cruz. Livre-me, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, até o nosso respirar. Que tudo venha de Deus e volte dele. Amém. Primeira leitura. Vamos rezar. A primeira leitura é a leitura de Davi, livro do profeta Samuel. Profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança, que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhes frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. Estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitáveis ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos, nos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. E aqui a outra primeira leitura que tem, a segunda leitura, a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 14 a 18. Bem, nessa primeira aqui da profecia de Malaquias, nós temos aqui que ninguém resiste ao Senhor. Embora você pode até achar que uma pessoa, não sei se você está ouvindo, não acredita em Deus, né? Por teoria ou por sofrimento, enfim, não sei o que leva uma pessoa a não acreditar em Deus. Mas olha só, não tem como fugir. No fim de tudo, vai ser só você e ele. E agora, a leitura de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 18. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir como sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Gente, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é 100% Deus, 100% homem. Ele passou por todas as dores e provações humanas que nós passamos, e ele muito mais, porque ele é puro, santo, e nós não, né? Nós somos pecadores. A gente passa pela mancha do pecado original, que ele já nos condena, mas pela graça da morte e salvação, né? Ressurreição de Jesus e o batismo, o santo sacramento do batismo, a gente é limpo dessa mancha do pecado original, que nos faz santos, nos faz irmãos com o mesmo Pai, que é Deus. Então permaneçamos nessa graça que nos une, na mesma oração, no mesmo coração, dentro das nossas grandes limitações. Eu vou lhe dizer, você que é pai e mãe, você sabe as limitações dos seus filhos, você conhece aonde você deve trabalhar a sua potencialidade, aonde ele já não precisa tanto trabalho, precisa só uma perseverança. Imagina Deus, que sabe o número
dos fios dos nossos cabelos, todos. Imagina? Pois é, nosso Senhor, Ele sabe tudo de você. Você não esconde nada. Como essa pessoa está aqui em adoração aqui há tanto tempo já, façamos também a adoração eucarística diária. Mesmo que a gente não possa ir na igreja, existem hoje tantos meios de você adorar Jesus. Mande seu anjo da guarda lá no Santíssimo diariamente, tomar a bênção, isso, a bênção de Jesus vivo. Se você puder, não abra mão. Abra mão de tudo na sua vida, menos de Jesus. O Salmo hoje é o 23. O Rei da Glória é o Senhor Onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto. Antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó porta, levantai vossos frontões, levai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. E assim Ele é. Nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Rei, agraciado, próprio. Tudo faz por nós. Tudo faz por você. Você pode hoje estar se sentindo triste, abatido. Mas sorria, porque Deus te ama, porque Jesus te ama. Ele está aí do seu ladinho. Santo Evangelho, sois a luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Lucas 2:32. Essa é a grande boa nova, né? A grande boa nova tem um nome, gente, é Jesus. Ele é a nossa boa nova. A boa notícia, a graça, a resignação, a salvação, a libertação, a cura, está toda em Jesus. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Quando se contemplaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Ouvido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória para o teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, a espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com seu marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos e não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu Deus, que evangelho, né? Que evangelho dessa grande apresentação de Jesus. Então, hoje a gente apresenta aos nossos filhos, né? Existem igrejas, assim, algumas paróquias que o padre apresenta, quando o bebê nasce, a gente vai para a missa e ele apresenta. E também tem o Santo Batismo, que é a purificação dos pecados aí dele. Essa foi a apresentação de Jesus, depois ele vai ser batizado por João Batista. Amado irmão, amada irmã, como é claro, né, a presença, a realidade de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus ali, o Messias.
aquele que nós esperávamos lá naquele tempo já, né? As pessoas daquele tempo esperávamos, nós, eu estou falando quanto filhos de Deus, esperavam uma pessoa que vinha libertar. E ele veio libertar não com fogo, né? Não com a espada, ele veio libertar com o amor, com o perdão, com a misericórdia. Quando Simeão, um homem justo, o que é um homem justo na Bíblia? Um homem justo na Bíblia é aquele homem que faz a vontade de Deus, é aquele homem que ele abre mão da sua vontade, faz a vontade de Deus. E aí você diz, meu Deus, será que Deus nos fez para abrir a nossa vontade e fazer a dele? Na realidade, amados e irmãs, nós fomos feitos para fazer aquela vontade de Deus. É essa vontade que Deus tem que nos realiza. Só que quando a gente está no mundo, o caminho, as tentações, né, o maligno e a nossa própria concupiscência, ela vai nos desviando daquele caminho original que Deus fez pra gente. E a gente, por livre e espontânea vontade, normalmente, porque isso é pecado se você comete por livre e espontânea vontade, a gente faz o pecado, a gente faz o que é errado, a gente faz o que nos afasta de Deus. Mas quando a gente abre os nossos olhos pela graça do Espírito Santo de Deus, pela graça da Santíssima Eucaristia e dos Santos Sacramentos de Deus, a gente abre os olhos, destapa os ouvidos e escuta verdadeiramente a voz de Deus que age nos nossos corações, nas nossas almas, e aí a gente começa a fazer verdadeiramente a vontade de Deus, que nós fomos feitos para fazer. Sim, nós fomos feitos para fazer essa grande vontade de Deus. É ela que nos realiza, é ela que nos faz feliz, sabe por quê? Porque é graça, é presença de Deus Todo-Poderoso na minha e na sua vida, nos nossos casamentos e famílias. Pensa nisso, abre a sua mente para essa liberdade, sim, liberdade de fazer a vontade de Deus. Deus te abençoe. Santa Sexta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Graças e louvores sejam dados a todo e qualquer momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nós te adoramos, lava-nos com teu sangue, enche o nosso coração. Perdão, Senhor, glória toda a ti. E faça tudo segundo a tua vontade em nossas vidas, casamentos e famílias. Te entregamos tudo, Senhor. Tudo é teu. Tudo é pra ti, tudo é por ti. Beijo, Jesus. Beijo, meus irmãos. Fiquem com Deus.